Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, o programa Med Saúde, o seu encontro semanal com a saúde. Hoje tenho o prazer de receber Cristiane Scatena, que vem falar para a gente de um tema muito interessante, desafios da gestão da qualidade em laboratórios clínicos. Cristiane, quero agradecer a sua presença, ter aceitado o nosso convite, estar aqui conversando com a gente sobre esse tema. Muito obrigada, eu que agradeço da gente estar podendo conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão desafiador, né? E eu costumo dizer que qualidade não é opção, né? Ela é responsabilidade. Eu acho que tem que ser responsabilidade para quem trabalha na área da saúde e levar isso muito a sério. Muito bom. E aí eu já saio com a primeira pergunta aqui para você. Por que a qualidade é tão importante num laboratório de análises clínicas? Pois é. Realmente, eu acho que pelo menos os estudos apontam que 70% das decisões médicas, ela está apoiada nos exames, né, e nos resultados dos exames. Por isso é tão importante ter um laudo confiável, ter exames que possam te apoiar para estar num diagnóstico correto, né? Porque se você tiver alguma situação que não tenha erros, o que pode acarretar? Pode acarretar de o médico não conseguir dar um diagnóstico a tempo, ele não conseguir tratar a pessoa da forma correta, ou até adiar esse tratamento. Então, a responsabilidade é muito grande. E o que significa, então, a gestão de qualidade? Como é que você pode definir para quem está nos ouvindo a gestão da qualidade num laboratório de análises clínicas? Pois é. A gestão da qualidade, né, como o próprio nome já diz, é todo o processo, é toda essa sistematização que tem que ter dentro de um laboratório. Começa desde a organização, da limpeza, dos processos, da tecnologia, no caso dos equipamentos, né? Como é que você está gerenciando todo esse processo dos equipamentos, as manutenções corretivas, as manutenções preventivas, da estrutura física que tem que estar adequada e seguir algumas normas, das pessoas, né? Então a capacitação dessas pessoas é muito importante. É todo esse processo que nos leva a ter uma gestão que corrobora com os resultados corretos. Então, assim, cada detalhe na gestão da qualidade importa. Cada detalhe que você tem que estar atento, os procedimentos que têm que ser cumpridos, e isso nos dá segurança para poder conseguir entregar um laudo de qualidade. Então, hoje no laboratório a gente tem um setor específico para a qualidade, então eu tenho gestor para a qualidade, eu tenho uma pessoa que só cuida dos processos, que cuida dos documentos. Então, é muito importante. E ela não é só um setor, né? Eu costumo dizer que não é um setor, tem que estar com todas as pessoas, porque não adianta você ter um setor da qualidade se você não tem toda uma cultura de qualidade dentro do seu serviço. E me conta uma coisa, quantas unidades tem? Hoje nós estamos com 8 unidades, né? Gestão de qualidade em 8 unidades é um grande desafio, né, Cristiane? Sim. Como fazer que a gente tenha o mesmo processo em todas as unidades, né? Desde a hora que o paciente entra em contato conosco, até a hora que a gente entrega o laudo, né? Então é um grande desafio. Por isso que a gente tem todo esse cuidado de estar fazendo uma capacitação. Desde a hora que a pessoa é contratada, a gente já traz o gestor da qualidade para falar da qualidade. Então a qualidade, ela tem que ser uma cultura de qualidade que reforça tudo que a gente está fazendo. Porque parece simples, né? Nas unidades a gente tem as gestoras, que são biomédicas, que são eu falo que elas são as guardiãs deste processo, né? Por quê? Porque elas representam a qualidade dentro de cada unidade. Então ela é a gestora da qualidade, mas ela é a responsável pela unidade e ela faz esse processo de gerenciamento, olhar pela biossegurança, olhar pelos processos, cuidar das pessoas, olhar o atendimento, e a gente faz um trabalho de capacitação, né, o tempo inteiro. Acho que o grande segredo é essa capacitação, os procedimentos, os POPs famosos, né, que é o procedimento operacional padrão, onde a gente está desenhando, escrevendo tudo que é para ser feito na rotina do laboratório, desde a hora que é para ser o primeiro contato até a hora que eu vou entregar um laudo. Então, assim, é um desafio enorme. Então, o grande desafio é manter esse padrão, sim.
E eu acho que o que nos suporta é todo esse sistema da qualidade. Hoje a gente tem um selo de acreditação, né, o PALC, que nos garante esses processos. Então, são mais de 148 itens que você tem que cumprir e que você é auditado constantemente, né? Então, além do órgão externo vir, todo ano vem uma equipe externa independente auditar os nossos processos, e isso é em cada unidade. A gente também tem a nossa estrutura interna de auditorias internas. Então, hoje nós temos um projetinho que a gente fala dia Q. O que é dia Q, né? A gente tem a nossa gestora da qualidade, que ela vai em todas as unidades, só que é aleatório. Então, toda sexta-feira, ela vai em uma unidade, não importa qual. Então, ela vai lá, ela faz uma mini auditoria, né? Ela olha como é que está o atendimento, ela olha como é que está a biossegurança, e aí ela faz um relatório disso para poder a gente trabalhar esses pontos. Então, com isso, a gente começa a ter mais noção do que acontece. Apesar de todo mundo ser capacitado, todo mundo ser treinado, a gente também tem alguns projetos para garantir que não fuja do que é preconizado, né? Quantos funcionários vocês têm, somando as 8 unidades? Hoje a gente tem mais de 140 funcionários. Mais de 140 funcionários. Olha, não é brincadeira Não. você gerir um pessoal grande assim, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual o investimento? Quantos milhões vocês investiram nessa para ter 8 unidades? Hoje eu já não sei, hein? Porque já faz um tempo aí que a gente vem fazendo ao longo do processo aí, mas é um investimento razoável. A gente foi construindo, né, isso conforme a gente foi crescendo, sentindo a necessidade, a gente foi investindo. Porque veja, você deve ter muitos equipamentos. Não são equipamentos baratos. São equipamentos relativamente hoje a gente, caros. Alguns são próprios, outros são comodatos. Sim. A gente hoje tem bastante terceirização também. Então, hoje facilita muito essa parte de comodato, né? Então, isso acaba nos suportando, né? Então, você acaba tendo um investimento muito inicial, mas às vezes a gente vai olhando o retorno disso, né? Sim, você vai fazendo né? Em estágios, né? Você não vai fazendo tudo de uma vez, né? Você tem que... Eu falo que um passo de cada vez. Você vai olhando, vê o retorno, vê o investimento, veja o retorno, né? Então, ultimamente, a gente está trabalhando na parte de ultrassom. No início, a gente iniciou com ultrassom locado, porque a gente também não sabia se isso ia ser um negócio que a gente iria perpetuar, né? Então, iniciamos com uma locação e depois entendemos que não, vamos fazer investimento, né? Vamos seguir. Então, acho que tudo você tem que analisar e ver o retorno para que a gente possa fazer um investimento. Como que você garante o resultado, que um resultado está correto no laboratório? Eu acho que é seguir todos esses processos que é bem definidos, né? No caso do resultado, a gente tem que estar olhando para como está nosso controle interno, como está nosso controle externo, como que está nosso equipamento, está calibrado, foi validado esses processos, estão seguindo o procedimento, tem toda uma rastreabilidade e principalmente a capacitação do profissional. Acho que isso é importantíssimo, né? Eu acho que é importante você ter esses selos de qualidade, porque ele te garante toda essa rastreabilidade, ele te aporta nisso, né? Porque com isso você tem todo um controle, você tem desde a calibração de um equipamento que você tem que ter. O processo todo. O processo como um todo. Controlado, né? Controlado. Podem ter problemas? Podemos. Quem não pode ter problema, mas você consegue rastreabilidade, consegue entender, ver em que processo que você pode ter tido alguma falha, se é alguma coisa pontual, se não é, né? Eu acho que por isso que a gente tem vários processos internos que nos corroboram para isso. Tá. Quais são os principais erros que podem ocorrer? Olha, o erro ele pode ocorrer desde a hora que você liga, né? Eu acho que o laboratório ele tem muitos processos. Ele é a hora que você liga, que você está agendando um exame, é importante estar atento. Que exame que é, né? Qual é o processo que você... Aí a gente chama que é o pré-analítico, né? O pré-analítico é desde a hora que você... Não é só na hora da coleta. O pessoal fala, coletou errado. Eu escuto isso, né? Por vezes as falas, né? Errou. Será? A gente tem que olhar desde o pré-analítico, do analítico e do pós-analítico. No pré-analítico, pode ser
Um jejum incorreto pode afetar? Pode. Ele fez uma orientação incorreta, um PSA, o homem foi fazer um PSA, não se atentou para aquele preparo que ele precisava ter. Pode dar um erro? Pode. Pode ter um resultado? Não é que o laboratório errou, mas eu tive um preparo. É uma fase pré-analítica, né? Eu posso ter um problema de digitação, muito pouco se digita laudo hoje usa tecnologia, mas pode acontecer? Pode, né? No pós-analítico, você tem que fazer uma correlação, né? Com idade, volume, muitos exames precisam da idade, do volume. Se você não está atento a isso, você pode estar soltando um resultado não coerente. Então tudo isso, ele é rastreável na fase pré-analítica e pós-analítica. Aí eu falo de novo, né? A importância de um pessoal bem treinado, da qualificação das pessoas, né? Acho que isso é o que nos suporta muito. Então, o laboratório tem que estar o tempo inteiro investindo em treinamento, em capacitação. O material humano é muito importante, né? Exatamente. Como os profissionais do laboratório são preparados para seguir esses padrões que você falou? Mas essa pergunta você vai responder no segundo bloco desse programa. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com Cristiane Scatena falando sobre qualidade em laboratórios clínicos, os desafios. E nós terminamos o primeiro bloco do programa e eu te perguntei como os profissionais são preparados para seguir os padrões. Nós estávamos conversando da importância do componente humano dentro do laboratório. Como que você prepara esses profissionais? Olha, até comentei um pouquinho que é desde a hora que ele entra no laboratório, já tem o onboard, a gente já faz uma integração, né? Nós temos vários programas de treinamentos A internos. seleção é muito rígida? A seleção é sim, a gente tem hoje tanto que para o pessoal técnico, a gente faz uma provinha até prática. Tá. Porque às vezes eu digo, eu coleto muito bem, né? Eu sei coletar, mas e aí? Será que ele segue esses padrões que a gente quer? Porque assim, a gente vai ensinar, a gente vai treinar as pessoas com o nosso procedimento. Tudo bem, mas ele vem preparado com a técnica que ele precisa para estar fazendo uma coleta de laboratório? Ele está preparado para fazer uma análise? Então, assim, isso é muito importante para a gente. Então, isso na hora da entrevista, você não consegue ver tudo, né? Se a prática é diferente. Então, assim, tem os 90 dias onde a gente está muito empenhado em estar olhando como é que está. Porque hoje a gente fala que a gente contrata as pessoas, todo mundo fala isso, né? Contrata as pessoas pela parte técnica e dispensa pelo comportamento. Porque muitas vezes ela não se adequa a esses padrões que a gente segue. Sim. Né? Porque, eu sei coletar, eu sei atender, mas na hora, né? Na hora do atendimento ali, o comportamento corresponde? Muitas vezes não. Então, acho que a gente tem todo um trabalho em cima disso. A gente gosta muito de treinar. Acho que assim, o Biológico tem uma característica única. Eu treino muitas pessoas, a gente coloca muitas pessoas no mercado. Até que bacana. Coloca as pessoas estar capacitada mesmo. Eu acho que assim, o pessoal fala, mas a pessoa sai. Tudo bem, ela está preparada. Né? Eu tenho um programa de estagiário, eu já tive programa de menor aprendiz, eu tenho menor aprendiz também. Que legal! A gente investiu bastante, uma época eu falei, eu queria ajudar essas pessoas com 17 anos, 15, 17, com o primeiro emprego, que não sabe. E a gente começou também a fazer um programa, até tem algumas que eu consegui reter, a gente fez um programa aí de 6 meses, né? A gente pegou adolescentes da escola pública, e investiu, né? Eu falo que é um investimento, porque não é só colocar ele dentro do laboratório. Você tem que capacitar desde o que é, né?
atendimento, o que é se relacionar com pessoas, o que é um trabalho, começa desde aí. Então, a gente fez um trabalho bem interessante em cima disso. A gente foi fazendo módulos, né? Então ele rodiziava as minhas unidades e cada momento ele estava numa unidade e num processo. E aí a gente foi cada módulo dava um outro treinamento, fazia uma provinha e voltava a colocar ele na atividade. Então isso foi uma experiência bem interessante para nós. A gente sentiu algumas dificuldades na hora aí, mas a gente conseguiu reter 3 pessoas, né, de adolescentes, assim, com 16 anos, que conseguiram estar preparados para estar trabalhando nas nossas unidades. Uma trabalha hoje na nossa central de atendimento e as outras 2 na nossa recepção. Foi uma experiência bem desafiadora, porque é ensinar do básico, né? Mas aí hoje a gente tem alguns programas na parte de estagiário, a gente tem estagiários, a gente treina essas pessoas, capacita e muitas vezes retém, ou outras a gente coloca para o mercado, né? A grande maioria a gente retém, se tem vaga, a gente já tem alguém preparado com os mesmos procedimentos, com toda a nossa cultura de qualidade, né? Eu acho que as reciclagens que são feitas constantemente, hoje a gente tem um programa também, é tudo isso no sistema, as pessoas trabalham e tem o tempo inteiro essa reciclagem. Os POPs, nos primeiros 90 dias, todo o procedimento operacional padrão, ele é treinado. E depois você vai fazendo as reciclagens, as capacitações, né? Então a gente está sempre treinando. Agora nós estamos aí com uma semana, acho que a semana agora, nós estamos com a semana interna de biossegurança, onde a gente está capacitando todo mundo, reciclando, todo mundo já sabe. Aí a gente faz alguns quiz, essa semana geralmente a gente faz 4 dias, a gente fica fazendo as ações nas unidades. Então, a gestora da qualidade vai em cada unidade e faz ações integrativas, para que a pessoa também não faça só aquela coisa de sala de aula, treinamento, né? Para você também ter alguma coisa um pouco mais descontraída, que também é conhecimento. Então, a gente faz gincana, e depois a gente traz alguns profissionais para falar também. Então, aí no final a gente fecha com geralmente alguma coisa de saúde, vai ter qualidade de vida, saúde mental, biossegurança, alguma coisa técnica, para que as pessoas entendam a importância de estar se capacitando e não só na parte técnica, né? Porque não é só a parte técnica, ou o dia a dia, ou o POP, né? Que é o seu procedimento. Também o comportamental, como é que você, né, vai cuidar do teu cliente, como é que você vai cuidar do teu colega de trabalho, como é que a gente vai se relacionar, cuidar da nossa saúde mental que está tanto em voga. Isso é importantíssimo, né? Então, assim, não é só técnico, né? Vai muito além, porque é tratar com gente, são pessoas, né? Não só pessoas, mas nós atendemos pessoas e precisamos de cuidar das pessoas. Então, quem está lá dentro precisa ser cuidado também, para que ele possa cuidar de quem vem atender, né? Eu acho que é muito importante isso. Então, a gente preza muito por isso. Então, essa semana aqui eu vejo lá nas redes sociais, está sendo uma alegria, porque o pessoal está todo mundo em treinamento, mas ao mesmo tempo parece que está brincando, né? Eu falo, nossa, é como lavar a mão, é como, né? O que é infectante? Então, assim, são pequenos, é um reforço. Na verdade, eu falo que é reforço de tudo aquilo que a gente trabalha diariamente e de uma forma mais descontraída. E é importante. Claro, mas eu gostaria que você destrinchasse um pouco essa pergunta para quem está nos ouvindo. Quais são as normas específicas que os laboratórios precisam seguir? Deve ter um guide assim, que isso aqui não tem, no mínimo isso, né? Então, o nosso segmento ele é muito regulamentado, né? Então tem várias normas que a gente precisa seguir. A gente começa aí com auditorias anuais da vigilância sanitária, tá? Porque tem renovação de alvará e anualmente a gente passa por uma visita da vigilância sanitária, senão você não consegue renovar. Além de corpo de bombeiro, caixa d'água, tudo isso que a gente tem que estar fazendo. Mas também tem as RDCs, né? A gente tem que seguir a RDC. Então, a 786, que era a RDC que estava em vigor para laboratório especificamente, agora foi substituída pela 978, 6 de junho. Então, estamos ainda vendo o que mudou para a gente se adequar. Tem as NRs, né? A gente tem NR também, que normatiza a EPI. Tem RDC que é só para estrutura. Tem alguma coisa que é só para estrutura física. Então, a gente é muito regulamentado. Então, se você seguir realmente
todas as normativas à risca, você já consegue ter uns parâmetros. Mas o ideal é que você tenha pelo menos um certificado de qualidade. Tá. Algum pelo menos, né? Então hoje, assim, é espantoso. Até vim para cá, estava falando do assunto, falei, nossa, deixa eu ver, quantos laboratórios são certificados? Muito poucos, né? Então isso, assim, é uma coisa preocupante. Você fica só com as normativas, você não vai além, né? Então, assim, no país, sei lá, 4%, 3,4% tem alguma certificação. É bem desafiador no nosso segmento, sem dúvida, né? Sem dúvida. Interessante nós falarmos dessas normas, porque sempre pode ficar aquela ideia, né? Mas quem que vigia? Como é? Que normas tem, que normas não tem, né? Então, acho que é importante o público que está nos ouvindo saber que tudo isso é muito regulamentado e uma regulamentação bem rígida, né? Até pela necessidade que tem de dar um diagnóstico com qualidade. Agora eu te pergunto, vocês estavam trabalhando na parte de análises clínicas e decidiram ir para o setor de imagem. Quando, como e por quê? Faz uns 3 anos que a gente... Na verdade, assim, foi um grande sonho, porque aqui a gente começou a observar, né? A gente precisa dar acesso a mais exames, a mais serviços, né? A gente precisa dar acesso às pessoas. Então, nossa, a gente já trabalha com excelência, preza por qualidade. E por que não fazer? A gente começou a notar que tinham pacientes que vinham com outros pedidos, né? Tá. Então, pedidos de ultrassom, eletrocardio. Por que não fazer, né? Isso pode melhorar, lógico, o nosso ticket. Isso também é sustentável também. Mas acho que a parte mais importante para nós é poder dar acesso a esse serviço para o nosso cliente. Então, hoje a gente tem assim um sonho de estar indo para média complexidade. A gente não está... Hoje a gente está olhando para isso, né? Então, surgiu da gente estar fazendo a parte de ultrassom. Depois começamos a olhar para a vacina, então nós colocamos uma sala de vacina, onde é trabalhar um pouco a prevenção, acho muito importante, trabalhar o nosso time, trabalhar as pessoas, trabalhar essa cultura de prevenção. A gente está fazendo também a parte de eletrocardio, map holter, e colocamos a colposcopia, vulvoscopia, também é um exame que apareceu para a gente de uma forma interessante, que começaram a perguntar, falei, por que não? Então, buscamos um profissional capacitado para estar fazendo, investimos no microscópio, em toda essa estrutura. E fizemos agora, ultimamente, a gente está investindo em eletroencefalograma, porque também foi um desafio novo para nós. Tá. Isso acabou que nós fomos procurados pelo médico e a gente falou, poxa, por que não, né? Por que não dar mais acesso? E vamos colocar esse serviço também. A coleta móvel surgiu da necessidade de estar indo... Hoje a gente vai até a casa das pessoas, escritórios, hospitais. A gente faz a coleta móvel também, a gente vai até lá fazer a parte de coleta e de vacinas. Por quê? Porque as pessoas começaram a buscar esse tipo de serviço, né? Então a gente achou, por que não? Né? A gente já faz isso com excelência. Agora, é um desafio enorme para nós. Por quê? Porque, na verdade, a gente só trabalhava com análises clínicas, né? Sim. E são comportamentos diferentes, né? Muito diferente. São exames não agendados, livre demanda, a pessoa aparece, faz o seu exame, tem um horário marcado, não tem. E a gente começou a trabalhar com a parte de ultrassom. O grande desafio, a parte técnica, mas os agendamentos é um grande desafio para nós, porque hoje você tem um outro comportamento das pessoas, né? Sim. E a gente teve que começar a lidar com isso. E a tua equipe também começar a entender desses outros serviços, né? Porque como é que faz? Mas eu sou... No primeiro momento, óbvio, foi uma resistência do time, porque eu não conheço, né? Então a gente começou a treinar, capacitar. Hoje você vai numa das nossas unidades, geralmente eles estão ofertando. A senhora sabia que a gente também tem tais exames? A senhora tem mais algum pedido? Então a gente começou a trabalhar isso. Acho que é um grande desafio para nós. E eu acho que continua, porque o tempo inteiro você vai ter que estar capacitando essas pessoas para entender, para levar essa informação para o cliente. Uma informação clara, de segurança, né, que possa atender o nosso cliente. Ou o paciente, né? Sem dúvida. Estivemos aqui com Cristiane Scatena falando sobre os desafios da gestão da qualidade num laboratório de análises clínicas.
Eu aprendi, tenho certeza que você também, e não se esqueça, canal 25 ou 525 NET. O Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. E já te faço um convite. Vou continuar batendo um papo aqui com ela. Não perca o segundo programa em que nós vamos estar falando mais sobre os desafios da qualidade. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.